falar agora então sobre a Queima Pro. Esse módulo ele foi desenvolvido especificamente exclusivo para forno túnel. Então nós separamos esse módulo para operadores de pontos diferentes da parte ali da queima operarem o sistema. Então a gente inicia pela carga do forno, né? Então ali na parte do vagão. Então seria uma pessoa, né, que fica uma pessoa ou mais que ficam cuidando ali do carregamento dos vagões na entrada do forno, na saída da secagem. Pode ser feito por robô, automatizado ou manual, né? E daí dessa pessoa, né, vai para uma segunda pessoa, que daí seria a pessoa da entrada do forno. Essa pessoa da entrada do forno, ele já pega o forno ali o vagão ali no pré-esquente, né? E só inicia o processo de queima no forno principal. Aí existe uma outra pessoa lá, uma ou mais pessoas lá na saída do forno, quando ele termina de queimar, né? Onde é feita a informação da finalização ali da queima. Depois inicia-se o processo de paletização, né, onde é feita a retirada desses produtos do vagão, né, dos blocos ali do vagão e montagem dos paletes. E aí, por fim, né, existe a parte de conferência dos paletes já provavelmente, né, embalados, né, com stretch e tudo mais. Então aqui a gente vai falando ponto a ponto, cada uma das partes. Então vamos começar com a entrada do vagão. Então todas essas pessoas que eu falei vão ter acesso à mesma tela, né? Essa tela que eu estou mostrando aqui no computador mesmo normal, mas ela pode ser acessada também do tablet ou celular. E é bem tranquila ali a informação, então vou falando ponto a ponto, né, o que cada pessoa vai trabalhando. Então a primeira pessoa da entrada do vagão, né, essa pessoa ela vai trabalhar com essa tela que está aqui justamente com esse botão grande aqui, adicionar vagão, tá? Esse botão iniciar queima ele não aparece, eu já explico por quê. Então a pessoa ela vai clicar aqui em adicionar vagão, vai escolher se o robô está ligado ou não, tá? Vai colocar o número do vagão, por exemplo aqui número 29, escolhe a maromba no caso de ter mais de uma linha de produção, e aí a gente vem com um produto já que está sendo carregado ali no vagão. Existe a possibilidade também de carga mista. No caso de carga mista, deve ser feita. Até posso usar um exemplo aqui agora. Eu vou usar um número de vagão que eu acabei de carregar ali, que é o número 21. Então eu vou colocar um produto complementar aqui para esse vagão, né? Vou colocar um outro bloco aqui que não seja o mesmo. Vou colocar aqui uma quantidade aqui de 1.000 peças, por exemplo, né? E aí tem outras informações aqui também, podem ser adicionadas, e eu vou clicar em salvar. Quando eu faço isso, ó, ele já identificou, né, que esse vagão, número 21, ele está com carga parcial junto com outro vagão, que também é o número 21. Então ele já entendeu, já que são os dois, que é o mesmo vagão, porém produtos diferentes, tá? Eu posso também editar se eu quiser, tá? Eu vou já fazer isso aqui já imediatamente. Eu vou mudar o número do vagão, que supostamente eu tenho errado aqui. Vou colocar o número que eu ainda não usei. Beleza, ele já limpou ali a carga mista, né, e ficou disponível o vagão. Então, esse é o trabalho da primeira pessoa, né, adicionar vagão. E aí vem aqui para as informações, coloca as informações e salva. E aí vai para o próximo vagão, carrega e começa tudo de novo. Essa pessoa do primeiro vagão, ela só vê o botão editar. Ou seja, lançou errado, faz como eu fiz ali com a troca do número do vagão e está tudo certo, né? Já vai poder trocar. A segunda pessoa, que é o início da queima, é a pessoa que fica ali no pré-esquente do forno. Essa pessoa, esse operador, ele vai praticamente virar o vagão do pré-esquente e incluir no forno, né, no forno já iniciado, né, vai abrir as portas ali para iniciar o vagão já com a queima definitiva. Então essa pessoa é praticamente o trabalho mais simples aqui, mais fácil. Simplesmente ele vai ter uma fila de vagões, né, todos os vagões que a primeira pessoa que eu disse foi incluindo, vai gerando um tipo de fila, aqui como posso ver aqui agora, né? Então, sempre na ordem, não é possível mudar essa ordem, né? Ou seja, os vagões eles não trocam de posição. Então, a pessoa do início ali da queima vai ter que clicar no próximo, que é esse aqui, número 21. Então, ele vai ter que clicar em iniciar, ele dá uma conferida no produto e no número do vagão, só isso, muito facilmente, e já clica aqui em confirmar vagão. Quando ele faz isso, esse vagão já assume a posição já de queimando, né, aqui, já tem essa etiqueta vermelha, né, ali, né, como queimando,
E aí o botão iniciar queima, ele já vai para o próximo vagão. Esse botão retirar vagão, ele não aparece nem para a primeira pessoa, que eu falei que está carregando, nem para o primeiro operador do robô, e nem também para a pessoa que está colocando o vagão ali no esquente, né? Está iniciando a queima. Não aparece para eles esse botão retirar vagão. Isso aqui só aparece para a terceira pessoa, que eu já vou falar daqui a pouquinho, tá? Então o botãozinho, voltando então na primeira pessoa ali que está colocando no esquente, né? Colocando o vagão. Ele vai ter o botão de iniciar queima, ele vai repetir aqui o processo, né? Vai iniciar queima já do segundo vagão. E aí confirma o valor, o número e o produto, clica em confirmar. Então veja que ele já incluiu 2 na queima. E aqui vai virar uma fila grande, né? Com todos os vagões que estão queimando naquele dia. Né? E aí esse é o trabalho da segunda pessoa, né? Do segundo personagem ali do vagão. Feito isso, então, a gente vai daí para a terceira pessoa, que é a pessoa que fica lá no final, na ponta do vagão, fazendo a retirada dos vagões, né, e o descarregamento dos blocos. Isso aí, ele vai ter acesso, ele ou eles, né, no caso de ter ajudantes lá, vão ter acesso a somente esse botão aqui de retirar. Tá? Esse botão retirar ele fica disponível normalmente também em fila, né? E a pessoa vai clicando conforme o número que for chegando lá, como eu vou fazer agora. Então, chegou o vagão, abriu a porta, saiu o vagão, clique em retirar. Aqui ele pode incluir os ajudantes que estão trabalhando com ele, tá? E ele pode também definir um horário de saída aqui manualmente, e o sistema também pode ser configurado para informar a saída manual automaticamente quando ele abre essa tela. Tá? Então tem as duas opções, manual ou a gente configura para puxar o horário de saída automático ali. Tá? Quando eu clico em salvar, né, ele já deu retirada nesse vagão, né, tá tudo certo, e ele pode ir para o próximo vagão. Então chegou o próximo vagão para ele, ele vai clicar em retirada, né, vai conferir ali o produto, vai informar os ajudantes se for o caso, vai colocar o horário de saída e clica em salvar. Então ele já está com 2 vagões já retirados ali do forno, né, e já prontos já para descarregamento, tá? Aí a pessoa do descarregamento, né, ela basicamente também vai ter acesso à mesma tela, né, porém não consegue ver o botão de iniciar queime nem retirar, vai ver somente o botão de finalizar. Aí ele vai clicar no botão finalizar também em ordem, né? Esse vagão ele vai estar disponível aqui. Aqui está um pouco ruim as informações que o zoom da minha tela está aumentado só para ficar bom no vídeo e legível. Mas essa pessoa vai ver o bloco, vai ver a quantidade que está no vagão, o número do vagão e já pode informar a quantidade de perdas. Essa pessoa quem faz, quem lança essa informação é a pessoa que está carregando os paletes ali, né? Está descarregando os blocos do vagão e colocando nos paletes. Então essa pessoa já sabe a quantidade de perdas que vai dar ali, já pode informar ali também, tá? Nesse mesmo momento, tá? Essa pessoa já vai informar também se ele está mandando, vai informar para qual estoque ele está mandando esse palete. Então pode ser lá para um estoque tal, né? Ele vai informar qual estoque e vai clicar em estocar. Isso aqui já vai ficar disponível lá para venda, lá para o pessoal do comercial. E assim sucessivamente, né? Então ele vem aqui, faz aqui também no segundo, né? Veja que já assumiu o vagãozinho ali para ele, né? Ele vai clicar em finalizar, vai informar o segundo também, né? E aí salva e assim sucessivamente, tá? A gente tem aqui possibilidade também de filtragem, né? Por status, né? Então se quiser ver todos também sem problema, tem uma lista, um histórico de todos os vagões que foram enfileirados aqui. Mas o que basta a gente entender nessa tela essa sequência de pessoas, né? Então a gente começa lá na pessoa que carrega o vagão, depois passa para a pessoa que inicia a queima, né? Que sai do pré-esquente para queima, depois a pessoa que está retirando o vagão, junto com a pessoa que está fazendo o descarregamento dos blocos do vagão e colocando nos paletes, né? Então esse é o cenário em ordem, né? Uma sequência nesse processo, tá? Feito isso, a gente tem também um outro menu aqui, que é o menu de paletização. Esse menu é interessante porque pode ter, algumas fábricas tem a pessoa que está estrechando, né? Está envolvendo os paletes ali com os blocos, colocando etiqueta e tudo mais, se for o caso. E essa pessoa normalmente pode ser diferente da pessoa que descarregou os blocos do vagão para o palete, ou seja, a pessoa anterior que eu falei da tela anterior, ela tirou os blocos do vagão, colocou no palete, porém não embalou isso, né? Não deixou só colocado ali mesmo, depois veio um embalador ali mesmo, né? Só para fazer daí essa parte da embalagem. Isso pode ser feito também por robô, né? O robô de embalagem, e isso também pode ser automatizado via integração por aqui, tá? Mas a gente tem a tela manual também, sem o robô
de embalagem não está ativo ou não existe, tá? Então, é bem simples fazer o adicionamento do palete aqui, a adição do palete, escolhe o produto, né, e coloca aqui a confirmação, né? Então, escolhe aqui confirmar primeira ou segunda linha, vamos confirmar aqui como primeira linha um produto, daqui a pouco ele já embalou mais um também, ele já confirma como primeira linha também, e assim vai adicionando. Cada palete que ele vai adicionando aqui, ele já dá a entrada automaticamente no estoque, né? Por que ele faz isso? Porque existem uns parâmetros lá na parte de configurações dos produtos fabricados, onde a gente coloca as quantidades dos produtos por palete de embalagem. Isso aqui ele é feito, né, justamente para fazer esse cálculo aqui automaticamente na hora que está colocando os paletes. Feito essa colocação de paletes no estoque, né, eu vou confirmando aqui vários qual o bloco que eu estou processando, vou confirmando se é a primeira e segunda linha, né? E o sistema vai andando por aí. Aqui eu escolhi um produto que não tem ligação, mas vamos no segundo aqui que vai dar certo. Beleza. Então tem aqui produto de primeira linha, produto de segunda linha, e ele vai fazendo uma contabilização. Porém, algumas fábricas também passam por mais uma camada de verificação, que seria a conferência de paletes. Né? O que é isso? Normalmente o empilhadeirista, né, ele tem ali a visão mais macro da coisa. Né? Às vezes pode ser que a pessoa que estava embalando acabou adicionando 2 paletes errados, né? Então, ou 3 paletes errados, e daí vem o conferente de paletes fazer essa verificação para que tudo haja da forma que deve acontecer mesmo. Né? Então, neste caso, nós temos essa tela, tá? A tela de revisão, né, de conferência. Então, o conferente vem aqui, poxa, esse aqui está certinho, tá ok, beleza, dou um conferir aqui, ok. Esse segundo aqui, opa, não está certo, está errado. Daí ele clica em corrigir, corrige o que for necessário, não eram 3 paletes, eram 4 paletes, por exemplo, né? E clica em salvar, o sistema já vai corrigir isso aqui, depois está ok, está na tela ok, ele dá um Vzinho aqui que já confere também. E aí ele tem uma visão mais panorâmica também dos vagões que estão em andamento ali, né, na fila do forno, né? E também tem uma tela de revisão, onde ele consegue ver por produto também, né, algumas discrepâncias aqui, por exemplo, se teve diferença ou tudo mais, ou isso, né, ou coisas desse tipo. Tem também um botãozinho aqui para reportar erros, né? Então, digamos que esse vagão está errado, não existe por algum motivo, né? Não foram 2 vagões, foram 3 vagões, né? E ele escreve aqui, né? Foram 3 vagões e explica o motivo tal, tal, tal e reporta o erro. Quando ele faz isso, é registrado um histórico também desse vagão para que aconteça ali a verificação também. Certo? Então é muito importante esse módulo, ele é bem utilizado, né, pelas fábricas. Lembrando que eu estive o tempo todo numa tela só, mas essa tela ela é acessível por vários personagens ali na fábrica, vários operadores, e cada pessoa só vê o que realmente te importa, né? E o mais interessante disso tudo é que essa parte operacional ela vai gerando dados para o gestor, né? Então, o gestor, quando ele vier numa tela de gráficos aqui, né? Então, ele vai ter acesso aqui ao módulo de Queima Pro, onde ele consegue ver um resumo e saber quantas vagonetas foram, quantos, ou vagões, né? Quantos vagões tem pendente ainda, quantos já foram finalizados, quantas toneladas foram produzidas, baseada lá naquele cadastro de produtos fabricados que a gente falou antes, que a gente informa as quantidades. Também tem uma parte de pesos aqui, que a gente coloca o peso queimado de cada bloco. E isso gera dados também para a informação ali para o gestor, né? Aí vem outras informações, como essas que estão na tela, peças produzidas, milheiros, né? E tudo mais, tá? Então é bem bacana, um módulo bem rico mesmo e tem ajudado bastante as fábricas com o forno túnel especificamente a resolver essas questões aí de controle da produção da parte de queima. Bom, então nos vemos na próxima.